Tiago, muita gente que ouve o podcast está na universidade, está decidindo que carreira perseguir. Obviamente, se eles são meus seguidores, eles têm um viés do mercado financeiro. Qual a mensagem sua, como CEO de empresa, para esse público que está entrando no mercado de trabalho agora? Paciência, dedicação e, para usar a palavra da moda, resiliência. Eu entendo e respeito muito a multifuncionalidade dessa geração, respeito muito essa capacidade a maturidade, de certa forma, de conhecer, de conhecer digitalmente, de ter acesso a conhecimento, mas eu ainda enxergo que falta paciência. As pessoas são muito inquietas. Elas não... Sabe aquele almoço de família que seu pai te obrigava a ficar até o final na mesa? Você ficava. E acabou. Você não discutia. Você discutiu a primeira vez, depois acabou. Não tem conversa. Entendeu? Eu acho que falta isso para as gerações mais novas. Então, um conselho tenha paciência. Vá aprender. Você não começou. Você começou como estagiário. Você comeu muita grama para chegar onde você chegou, né? Então, idem também. Eu nunca esqueço um dos exemplos. Eu acho que eu faria diferente, mas eu aprendi, aquilo foi muito terapêutico para mim. Quando eu comecei a trabalhar lá na Brasilatra, estagiário, eu pedi para o CEO, que não é da minha família, você conhece muito bem, o Teixeira, se eu poderia participar, eu estava na faculdade ainda, da reunião de gerência e diretoria. Como ouvinte, eu falei, vou ficar quietinho no canto da sala, só observando para aprender. Eu acho que seria um aprendizado fantástico ali para aprender. Aí ele me virou e falou assim, se você não fosse o neto do dono, você me pediria isso? Falei, não. Falei, então, tudo tem sua hora. Legal. Respeitei. Passou um tempo, 1, 2 anos, a Brasilatra tinha acabado de comprar umas linhas de uma empresa que ficava aqui em São Paulo e ia ser instalado lá no Rio Grande do Sul, as linhas de aerossóis. E o governador, na época do Sul, na inauguração e tal, e tinha se organizado, meu avô alugou um avião, ia um monte de gente para lá. Convidou amigos, clientes e tal, para ir lá na inauguração. E eu pedi para ir. Eu trabalhava lá, estagiário, mas trabalhava lá. E aí ele virou para mim e falou assim, e se os seus outros primos, meus outros netos, pedirem para ir? Eu falei, então não fui. Marcou muito, sabe? Eu fiquei com aquela vontade, mas aquilo, em vez de me desmotivar, aquilo me motivou, falou, não, eu quero ficar aqui, porque eu quero virar gerente para participar dessa porcaria dessa reunião, que hoje eu acho um porre, mas faz parte. Você conseguiu o que você queria, cuidado com o que você quer. Cuidado com o que você deseja. E depois, inauguração, fábrica e tal, faz parte. Não teria mudado nada para ele nem para mim, mas eu acho que foi um negócio que... Então, o que eu vejo? Será que o jovem de hoje está disposto a ouvir? Você vai ouvir você vai ter muita frustração. Como você lida com ela é que... Então, assim, que cada frustração sua vire uma motivação. Eu gosto disso. Não é? Que cada vez que você se frustra, você fala, porra, tá bom, o que eu vou fazer? Como eu vou me motivar, né? Que cada frustração vire uma motivação. Então, esse é um conselho que eu daria. E aí, eu acho que o jovem, nesse ponto, ele tem que tentar. Não tô falando do cara chegar lá no primeiro estágio e ficar lá insistindo em fazer um estágio de M&A, quando o cara, na verdade, ele queria ser arquiteto, não queria ser financista. Porra, a hora de largar é jovem, o duro é você decidir isso com 40 anos, porque aí você vai ser um cara frustrado. Você foi até lá infeliz e vai tentar na hora que você já não pode mais arriscar, ou dificilmente pode arriscar. Então, aprenda rápido, erre rápido. A hora de experimentar nessa idade. Então, o cara que está saindo da faculdade, ele já deve ter feito estágio, ele já viu mais ou menos onde ele quer. Eu gostei dessa área. Abrace as oportunidades, elas aparecem demais. Você fala muito disso. Sempre aparece, sempre tem oportunidade. E a oportunidade aparece sempre para quem está pronto.
e quem tem vontade de pegar. Então, puta, tenha paciência. Mas você devia ter respondido diferente, você devia ter falado que sim, se eu não fosse neto eu ia pedir a mesma coisa. Porque as pessoas pedem, elas não precisam ter algum título para participar da vida da empresa. E eu faço questão de fazer isso na minha gestão, de premiar quem arrisca, premiar quem pede. Uhum. Porque se você não pedir, o não você já tem. Claro. Então, eu acho importante você sair da sua zona de conforto, você ser curioso, você buscar coisas novas. Eu acho que você não pode pedir qualquer coisa. Você não pode, né, me dá um aumento aí de uma sala, de uma 200%. secretária. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando de oportunidades, de participar de uma reunião, de ver um evento, de discutir um assunto, especialmente naqueles casos, como foram os dois que você apresentou, que você era um coadjuvante, e a sua participação, a sua presença não ia atrapalhar nada em ninguém. Sim. Então... Mas me motivou, né? Então marcou. Foi bom. Foi bom. A segunda coisa que eu falo bastante é essa questão aí que você colocou, que cada frustração vira uma motivação. Eu vejo muita gente esperando para alguém as motivarem. Sim. Não, a gente precisa encontrar a nossa dose de automotivação, porque a vida ela vai te frustrar muitas vezes. Uhum. E dependendo da função que você vai fazer, do que você quer fazer de vida, você vai ouvir muito não. Se tiver num cargo comercial, você vai ouvir muito mais não do que sim. Se você fizer M&A, você vai matar muito mais deal do que você vai fechar. E você tem que lidar com isso, né? A minha autodefesa é ir construindo a minha felicidade aos poucos. Então, puxa, fiz uma reunião legal com o CEO. Fiz uma reunião legal. Não fechei o deal, mas foi uma boa reunião. Essa reunião me trouxe insights, me deixou mais próximo do CEO. Então foi uma vitória, porque ela me leva mais próximo do que eu considero sucesso, que é fechar a transação boa, que vale a pena, né? Então você vai criando esses processos motivacionais. Eu adorei o que você falou. Concordo. Que cada frustração vire uma motivação. Boa. Talvez você está interessado numa carreira em Investment Banking. A dica que eu dou é: faça o Investment Banking Bootcamp. Esse é o único programa do mercado que simula o dia a dia de um analista de Investment Banking. Depois de um treinamento imersivo de mais 100 horas de treinamento, a gente faz uma experiência. São 5 semanas aqui em São Paulo, na Bankers Academy, vivendo o que o analista de Investment Banking faz. Num ambiente seguro. Aqui, você pode fazer bobagem. Lá na Faria Lima, não.